apareceu a sumida, né? Depois de um tempinho aí sumida de folga, eu tava ajeitando algumas coisas na minha vida. Eu casei, né? Mas agora eu tô de volta pra fazer muito mais conteúdo pra vocês, pra tirar todas as dúvidas de vocês. Eu trouxe um tema que vocês pediram muito, alguns de um colégio específico aqui do Rio, em que eu tenho alguns alunos particulares lá, estão dando termoquímica. E aí me pediu, pelo amor de Deus, pra fazer esse vídeo. Então aí, ó, especial pra vocês, tá? Antes da gente falar de lei de Hess, que foi especificamente o que eles me pediram, a gente precisa falar um pouco de termoquímica do início. O que é a termoquímica? A termoquímica é o cálculo para a variação de entalpia. Entalpia nada mais é do que a energia no processo, tá? De uma reação. Quando a gente faz uma reação, ou ela vai liberar energia, ou ela vai absorver energia. Existem reações, quem tem em laboratório de escola provavelmente já viu, que elas ficam quentes, né? Você mistura duas coisas e elas liberam calor, porque ela tá quente, ela fica quente. E outras que ficam geladas, porque ela tá absorvendo calor, certo? Então, quando a gente tem esse tipo de diferença, isso também tem nome específico. Ah, mas por que isso acontece? Para calcular a entalpia, a gente usa uma coisa chamada variação. Isso vem, de física, lá do início, de mecânica, que a gente vai falar de variação de velocidade, que é sempre final menos inicial. Aqui é a mesma coisa. A variação da entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial. Só que aqui na química, o final e o inicial tem nome, né? Que são os reagentes e os produtos. Então, a variação de entalpia é a soma, tá? Eu até esqueci de colocar aqui o símbolo de somatório, porque se você tiver mais de um produto ou mais de um reagente, você tem que somar aquelas entalpias de cada substância, tá? Então, são as entalpias dos produtos menos as entalpias dos reagentes. Quando a entalpia do reagente ele tem um valor maior do que a energia do produto, quando a gente for fazer essa continha aqui, a gente vai achar um ΔH o quê? Negativo, certo? Porque esse númerozinho aqui vai ser menor do que o negativo do reagente. Quando esse ΔH é negativo, ela é uma reação exotérmica, que ela vai liberar calor, tá? Lembra do prefixo de exo? Eu geralmente gravo muito assim. Biologia, a gente tem a questão de exoesqueleto, que são os animais que têm o esqueleto para fora do corpo. Então libera, joga para fora, tá? Então é uma reação exotérmica. Quando o meu valor de produto é maior, né? Meu entalpia de produto é maior do que o do reagente, eu vou ter um ΔH positivo. Então, vai ser uma reação endotérmica, porque ela vai absorver energia. Esse gráfico aqui é muito importante, é a variação da entalpia de acordo com o caminho da reação. Então, quando eu tenho reagente aqui indo para um valor menor, né, um patamar indo para um valor menor, é o reagente que está diminuindo para o produto, então é uma reação exotérmica. E quando a gente aumenta, é endotérmica. Certo? Tranquilo. Isso é uma parte da termoquímica. Existe a outra parte da termoquímica, que é o ΔH de formação. Pode ser que não tenhamos gráfico, tá? E aí a gente tem essa equação aqui, ó. CH4 mais 2GO2 gerando CO2 mais 2 de água. Isso aqui é a reação de combustão do metano. Lembrando que reação de combustão sempre vai ser uma reação que envolve O2, que vai gerar CO2 e água. Para a gente fazer o ΔH dessa reação, que é o que a gente está calculando aqui, né? A gente sempre vai calcular a reação da reação como um todo, vai continuar sendo produto menos reagente. Só que a gente não vai ter esses valores aqui no gráfico. A gente vai ter que fazer o quê? Aquele somatório que eu falei. Quem são os produtos aqui? CO2 e 2GH2O. Então, o meu ΔH de formação do CO2 é menos 394. Então, nosso ΔH de reação vai ser menos 394 mais, porque eu vou somar com outro produto. Eu tenho duas águas, mas repara, o ΔH de formação da água que eu tenho aqui é para 1 mol de água, né? 286 é para 1 mol de água, só que eu tenho 2. Então, eu vou fazer esse menos 286 multiplicados por 2, tá? Não pode esquecer isso. Fechei meu entalpia de produto. Menos, agora, os reagentes. Nos reagentes eu tenho CH4 e O2. CH4 menos 275.
Cuidado, olha aqui, ó, sinal, isso aqui tem que prestar atenção, tá? Ah, Mariana, você não colocou o DO2, você esqueceu de escrever. Não. Quando a gente tem substância simples, quem lembra o que é substância simples? Quando a gente tem uma substância que é formada por apenas um elemento químico. Não tem ΔH de formação. Na verdade, a gente tem, né? Nosso ΔH de formação dele é 0. Então, ele não entra na conta. Então, quando você estiver fazendo uma questão, assim, ah, professor, esqueceu de colocar? Não, é porque não tem, tá bom? Fazendo essa conta toda, nosso ΔH de reação vai dar menos 891 kJ por mol. Tranquilo. Então, a nossa base aqui vai ser sempre o quê? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Agora eu vou mudar o quadro que a gente vai falar de entalpia de ligação. Antes de eu começar a falar de energia de ligação, eu vou pedir pra você, por favor, se inscreve no canal, cara. Olha o resuminho e a explicação bonitinha, mastigada que eu dou pra você. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, né? Toda hora tem conteúdo aqui incrível pra você. Faz esse favor pra mim, vai. Aperta aí rapidinho. Foi? Apertou? Se inscreveu? Então beleza, então vamos continuar. A última etapa desse início de termoquímica é a energia de ligação. A energia de ligação, ela é a soma das energias de ligações quebradas e formadas. Então ela vai contra aquele nosso ΔH de produto menos reagente, tá? Ele não vai fazer isso. E aí tem alguns detalhes a mais que fica mais chato e um pouco mais trabalhoso. Quando as ligações são quebradas, ele está se referindo às ligações dos reagentes, porque aquelas substâncias vão deixar de ser aquelas substâncias para formar novas substâncias. Então elas estão quebrando as ligações delas originalmente. Quando eles quebram as ligações, eles precisam absorver energia. E aí, absorver energia é um ΔH o quê? Positivo. Então, os reagentes vão ter um ΔH o quê? Positivo. E para formar uma ligação, ele vai liberar a energia. Então, os produtos vão ser um ΔH negativo. Ok? Beleza. Dei um exemplo aí, e aí de cara talvez você estranhe, porque eu estou trabalhando com H2 e Cl2, que são substâncias o quê? Simples. Que eu falei pra você lá no ΔH de formação, que o ΔH deles é 0. Mas aqui na energia de ligação, não. Todo mundo tem um valor, tá bom? A ligação hidrogênio com hidrogênio tem um valor de 436. O Cl com Cl tem uma energia de 242,6. E o hidrogênio com Cl 431,8. Então a gente vai fazer o quê? Esse somatório. Então, reagente, se eu só tenho 1 mol de H2 e 1 mol de Cl, eu vou somar cada um, né? Então, 436 positivos mais 242,6. O nosso produto tem que ser negativo, né? Então, vou botar uma soma aqui de menos 431,8. Porém, eu tenho 2 mols aqui na reação. Então, esse 431 eu vou ter que multiplicar por 2. E aí, o resto é matemática. Essa conta aí vai dar menos 185 kJ. É fácil também, mas ela é bem mais trabalhosa. Eu dei um exemplo aqui pra vocês, bem simples, com uma única substância cada um. Agora, imagina um CH4, por exemplo. Um CH4... ele tem o quê? Se a gente abrir a estrutura dele, ele tem 4 ligações de carbono com hidrogênio. E isso vocês têm que perceber. Não é porque tem um 4 aqui, até porque não tem. Mas na estrutura, ele tem 4 ligações de carbono com hidrogênio. É mais chato, mais raro de cair em provas de faculdade, mas aparece. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado clara essa parte inicial de termoquímica. No próximo vídeo eu vou falar de lei de Hess, que aí é um assunto bem mais complexo e eu vou deixar um vídeo só pra ele, tá bom? Qualquer dúvida, comenta aqui e eu vou responder com o maior prazer. Um beijo e até o próximo vídeo.